Dia, mais um vídeo. Meu nome é Luiz. Eu estava assistindo o vídeo do Frei Tiago de Monte Castelo ou de São José, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele falou umas coisas que eu não concordo. Então nós vamos dar a nossa opinião. Certa vez, num dos vídeos dele, ele falou: olha, você que discorda tal, vamos para o debate. Então aqui eu estou questionando umas coisas que ele fala a respeito da palavra, das coisas de Deus, que eu não concordo. Vamos aqui, primeiramente, eu vou apontar onde que estão essas falas que eu não concordo. Mas não vou dar resposta agora. Vai ser um vídeo só com as falas, certo? Qualquer um dos que ouvirem este vídeo meu pode responder. Se não estiver de acordo com as minhas respostas, que as minhas respostas vai ser através de um vídeo sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva dos tempos antigos. O histórico da igreja primitiva. Não vou dar opinião, vai ser base, isso é um estudo, com base como era a igreja primitiva e como eles se situavam perante estas coisas, certo? Então, simplesmente aqui no vídeo, liberalismo e protestantismo, as armas do anticristo contra Deus e o catolicismo. Esse vídeo é do dia 12 de agosto de 2023. Ele e a Márcia, eles falaram assim, no tempo de 3 minutos e 43 em diante, ele disse assim: oposição de todos contra o catolicismo. E daí ele fala assim: a única oposição é de todos contra o catolicismo. Tá bom? Tem mais uma coisa aqui. Não existe oposição. Ninguém é contra ninguém. Não existe oposição de ninguém contra ninguém. Então essa oposição, ele falou tudo essas frases que eu citei aqui, tá bom? No tempo de 5 minutos e 21 segundos em diante. Ele diz: catolicismo é representado pelas doutrinas ensinadas pelos apóstolos e todos os papas. Ao abandonar essas doutrinas dos apóstolos e papas, ali você tem os inimigos da igreja. Se você pregar doutrinas contrárias aos apóstolos e as ensinadas pelos papas, ali está os inimigos da igreja. Então nós vamos responder isso aqui, porque ele está acusando aqui, certo? Geralmente a acusação é contra os evangélicos. Eles tomaram a igreja evangélica como inimigo. Eles combatem ininterruptamente, certo? Nos outros vídeos sobre a igreja nós vamos responder. Vamos lá. No tempo de 6 minutos e 19 segundos. Se eles não têm a mesma doutrina, eles não fazem parte da igreja católica, certo? No tempo 6 minutos e 33 segundos. Eles são membros de uma igreja protestante que foi criada modernamente, fantasiada de catolicismo. Tem uma missa semelhante a uma missa protestante, ao mesmo tempo tem a ver com algumas coisas católicas. Então, as respostas a esses questionamentos aqui, qualquer um que tiver esclarecimento e entendimento pode responder. Eu vou dar a minha opinião nos vídeos sobre a igreja primitiva, mas eu acredito que não é opinião conclusiva. Isso aqui posso não ter um entendimento suficiente, que esse entendimento é dado por Deus. Então Deus há de usar os seus servos para responder estes questionamentos, tá bom? Tá bom. Bom, continuando aqui, tem algumas, no mesmo questionamento ele diz assim, tem algumas imagens, como existe também imagens em alguns ramos protestantes, certo?
Continuando. Essencialmente é uma igreja que tem uma mentalidade diferente daquela igreja que Jesus fundou. Eu acredito que ele está falando da igreja evangélica. A igreja católica foi transformada em outra religião. Bem, hoje é dia 16 de março, continuando aqui. No tempo de 7 minutos e 38 segundos, ele diz assim: a igreja verdadeira atuou na terra até o Papa Pio XII, 9 de dezembro de 1958, certo? Há 65 anos atrás. Segundo o depoimento do Frei, a Igreja Católica Romana é falsa desde o Papa Pio XII, há 65 anos atrás. A ICAR foi tomada pelos inimigos do catolicismo, tá bom? No tempo 16 minutos e 20 segundos em diante, ele diz assim: se quiser ter uma religião, tenha cada um na sua religião, mas não diz que a sua é a religião verdadeira, porque não existe uma religião verdadeira, tá bom? No tempo 16, 38 minutos, ele diz assim: religião é um produto do pensamento de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um pensamento sobre Deus. No tempo 16 minutos e 44 em diante, segundos em diante. Nós, no mundo dos homens, no mundo normal, a gente não pensa na religião, a gente pensa na razão. O Frei falando, certo? No tempo 17 minutos e 29 segundos. A Bíblia, ele diz assim, a Bíblia tinha razão. A Bíblia já sabia disso. Vai ser um desgaste para nós. Ele fazendo uma crítica a respeito dos evangélicos. Ele diz assim, nós temos que mentir para dizer que aquilo não é assim. Porque senão as pessoas vão voltar a acreditar na revelação. Certo? A quem interessar possa responder. Vamos lá, tempo 28 e 51 segundos, 28 minutos. A igreja sustentou a sociedade. A sociedade tinha pena de morte, aplicado pelo Tribunal das Monarquias, sistema de justiça, no tempo de 29 a 21 minutos. 29 minutos a 21 segundos. A igreja não é contra a pena de morte, certo? Você reconhece que o catolicismo é a religião verdadeira, dada por Deus, revelação de Deus, ou você vai cair no erro. No tempo de 30 minutos a 14 segundos em diante. A mesma coisa, revolução. Eles fizeram no protestantismo, onde eles mataram dezenas de milhares de pessoas e ninguém diz nada. O protestantismo, num ano, aqui na França, matou muito mais do que todas as pessoas que morreram com justiça nos tribunais da Inquisição. Isso é pura mentira e... Então, eu também, nos próximos vídeos, eu vou abordar esse assunto da França, onde houve essas perseguições e as maiores matanças foram da Igreja Católica. Certo? Nos próximos vídeos vamos dizer assim, comentar sobre esse assunto. Tempo 36 segundos, aliás, minutos e 7 segundos. Olha, ele diz assim, em diante, né? Olha, o protestantismo, o nome protestante é porque eles protestam contra esta situação ali, tá bom? Vamos responder isso aí também. A religião católica estava implantada no mundo e eles protestavam contra os próprios reis que não queriam aceitar essas reformas protestantes. Então, esse nome de protesto deu origem à palavra protestante. Vamos responder isso aí. Desses protestos surgiram essas falsas religiões que se dizem cristãs e que professam um credo básico. Olha, eu creio em Jesus e creio em tudo que está na Bíblia. Com essas características, as pessoas se dizem evangélicas, se diz crente ou até reconhece esse nome protestante. Então aqui, pela própria palavra dele,
ele está dizendo que não devemos crer na Bíblia, certo? Então, um processo de desmonte, eu estou adiantando aqui, um processo de operação desmonte contra a Bíblia e a doutrina de Cristo, certo? Em vídeos posteriores vamos atender esse assunto mais profundamente, tá bom? Diz assim também, continuando. Com essas características, as pessoas se dizem evangélicos, se dizem crente, ou até reconhece esse nome protestante. Essas pessoas precisam entender que essas falsas religiões, Assembleia de Deus, Congregação Cristã e Deus é Amor, mesmo essas religiões mais antigas, luterana, presbiteriana, metodista, todas elas saíram do cristianismo verdadeiro, ou seja, do catolicismo, com um projeto de pregar o verdadeiro evangelho. Continuando, diferente, abolindo o sacramento, abolindo o sacerdote, destruindo as imagens, fazendo uma outra nova religião, que na verdade é outra coisa senão um semi-judaísmo. Então, abolindo as imagens, tá? Então aqui está contra Deus, tudo que ele falou aqui é contra Deus, certo? Vamos nos próximos vídeos responder. No tempo 38 minutos e 2 segundos em diante diz assim: isso aí é fabricado pelos judeus. Não foi Lutero nem Calvino, mas foram esses judeus que estavam dizendo que são contra a religião católica. Então criaram o semi-judaísmo. Então, no tempo de 38 minutos e 24 segundos em diante, diz assim: isso porque eles perceberam que se você tirar as pessoas da autoridade da igreja, e se você coloca as pessoas na Bíblia, olha o perigo, você vai levar as pessoas a se tornar judeus. Então, o que ele está falando. No tempo de 38 minutos e 39 segundos em diante. A igreja, em diante não, é de 39 minutos e 4 segundos até 39 segundos em diante. A igreja interpreta a Bíblia e para cada 10 páginas do Antigo Testamento, você tem uma do Novo Testamento. O Antigo Testamento vai virar base da vida dela. Então, nesse aqui eles se colocam como eles que interpretam a Bíblia, não o Espírito Santo, certo? Não Deus. Continuando, aqui no tempo de 39 minutos e 4 segundos em diante, só que o Antigo Testamento tem uma interpretação movida pelos judeus. Nem isso eles não têm direito. Então eles nem reconhecem a ação do Espírito Santo aqui. Nós, os evangélicos, eu creio que não seguem o homem, seguem o Espírito Santo, certo? Aqueles que seguem o homem, como a Igreja Católica, eles não conseguem interpretar a Bíblia e tirar o profundo, a revelação que está na Bíblia, tá bom? Vamos para os próximos vídeos. Mais um versículo, vamos ver. 39 minutos aqui diz assim: eles pensam que são livres para interpretar a Bíblia como eles querem, mas não são. Já existe uma interpretação básica, tá bom? A Igreja Católica, esse freio, os padres em geral, eles anulam a operação do Espírito Santo, certo? Que o Espírito Santo traz a verdade, a revelação da palavra, certo? Então eles pensam que nós seguimos os judeus, que nós seguimos interpretação de gurus, certo? De papas. Nós não seguimos papas, não seguimos homens, certo? A Igreja Católica, sim, os padres, os freios, eles seguem, certo? A mente deles foi cooptada pelo homem, pelo poder, pelo rei de Roma, pelo Papa. Tá bom? Próximos vídeos.